Tava eu e um primo meu na sala de casa e passou um programa sobre o Cazuza na televisão. E eu perguntei pro meu primo, o que é AIDS? Ele olhou pra mim e falou, é uma doença que dá em viado. E... Espera aí, desculpa, qual foi a pergunta? 40 anos depois do início da epidemia de AIDS, os cineastas Fábio Leal e Gustavo Vinagre se juntam para realizar um documentário que oferece novas perspectivas para lidar com a sorofobia no Brasil. Para você, qual destes 3 atores é uma pessoa vivendo com HIV? Eu queria começar falando das motivações. O que levou vocês a fazer esse documentário? A gente nasceu no mesmo ano, em 85, e que foi mais ou menos o boom da AIDS aqui no Brasil. E aí, quando a gente foi ter as primeiras noções de sexo e sexualidade, a gente tem uma história parecida, inclusive, que as nossas mães tiveram os melhores amigos delas falecidos por conta da AIDS. Então, a gente descobriu o que era AIDS, o que era sexo e morte ao mesmo tempo, na morte dessas pessoas. E aí, quando eu fui conversar com o Gustavo sobre isso, eu descobri que para ele também. E aí a gente imaginou que para outras pessoas da nossa geração também deve ter sido assim, para outros homossexuais da nossa geração. A gente viu que os números de novas infecções estavam crescendo muito entre os jovens gays, e ao mesmo tempo que havia esse grande silenciamento de tentar distanciar a doença da comunidade, que havia essa coisa meio estranha que acabou, depois de todo o estigma dos anos 80, houve essa tentativa de distanciar o tema LGBT e AIDS para que esse estigma não fosse colado na nossa comunidade. Mas era isso, a gente viu os números e o fato era que as pessoas que estavam se infectando eram pessoas da comunidade, jovens, então a gente queria muito falar sobre esse assunto. No início era um filme mais memorialista, e ao longo das pesquisas, que duraram mais ou menos 5 anos, a gente entendeu que talvez fosse mais necessário, nesse momento, falar das pessoas que estão vivendo com HIV hoje em dia, do que, mais uma vez, relembrar os anos 80. Então, o filme segue 7 artistas e um médico ativista que vivem em São Paulo e que vivem com HIV e que falam disso na obra de arte deles. No Brasil morrem 12 mil pessoas ao ano de AIDS, que é uma doença completamente controlável, que tem tratamento no SUS, acessível, e que essas pessoas morrem por falta de informação, por preconceito, por sorofobia. Quase todos esses personagens são artistas. E o filme traz o trabalho dessas pessoas, né? Tem muita performance, tem muita apresentação de teatro. Como é que foi optar por isso? O recorte narrativo do filme, o recorte estético do filme também, é um filme sobre artistas, sobre pessoas que vivem com HIV e retratam isso nas suas artes, seja ela poesia, pintura, performance, enfim. E são pessoas que estão pensando outras formas de falar sobre esse vírus e as interseções entre outras questões, por exemplo, a Micaela e o Felipe fazem essa interseção da sorofobia com o racismo. Enfim, para a gente era importante abrir uma outra porta, assim, abrir uma janela, na verdade, de como olhar para esse assunto. Eu quero falar de negritude, mas não dá para falar sem falar de sexualidade, não passa, né, de falar sobre... Não dá para falar sobre sexualidade sem falar sobre HIV, saúde. Então, é sempre esse processo de integrar todas essas experiências numa fala.